Santo, Santo, Santo Deus, bondoso Pai. Obrigado, Senhor, por esse milagre que nos concede nas nossas vidas. Se hoje estamos aqui, porque o milagre aconteceu na nossa vida. Se nós saímos da nossa casa para o teu santo templo, foi outro milagre. Obrigado, Senhor. Nos ajuda cada dia mais a ouvir a tua voz. Nos ouve nesse momento, Senhor. Usa-me, Senhor, esvaziando todo o eu e enche-me com o teu Santo Espírito. Usa também assim os ouvidos, meu Pai, que não vem ouvir o que eles querem, nem vem ouvir o que eu estou falando, mas que ele vem ouvir a palavra de Deus. Amém. E fala através de um pecador, mas a palavra de Deus é santa e poderosa. Nos ajuda nessa noite, hoje e sempre. Amém. E o tema é: como orar por um milagre? E a outra pergunta é: o que é a oração? E a resposta é: a oração é uma experiência de confiança, é uma dependência e obediência a Deus, é um profundo ato de fé, onde nós nos colocamos as nossas necessidades de esperança diante do Criador, acreditando no seu poder e expressamos nossa disposição de acordo com a vontade de Deus. Amém? O milagre acontece quando a gente nos colocamos na mão de Deus e esperamos a sua resposta. Como vivemos dependente e obediência ao Pai, é um milagre, é uma resposta à oração. Então, hoje vamos falar sobre isso. Nós estamos realmente nos dependendo de Deus, colocando nas mãos de Deus e esperamos, ou colocando nas mãos de Deus e rapidamente vamos fazer a nossa vontade. Mas como se aproximar de Deus quando precisamos desesperadamente pelo milagre, ou seja, viver o impossível? Como se aproximar de Deus? Está lá no alto, mas nós estamos precisando desesperadamente do milagre agora, porque Ele não está lá no alto, Ele está aqui conosco. Lá em Salmo 40, vamos olhar bem rapidinho. Não estava nem nos planos, mas Deus colocou na mente esse salmo agora. Não estava aqui na mensagem. Sabe por que Ele está nos ouvindo? Salmo 40, vamos orar mais uma vez que a palavra de Deus está bem. Santo, Santo, Santo Deus, mais uma vez, e clamando pela tua misericórdia. Nesse momento a tua palavra está aberta. Fala o nosso coração e abre nossos ouvidos e nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Sabe por que Ele não está longe? O Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele fez o quê? Mais alto. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei? Mas diz aqui: esperei confiantemente ou desconfiando? Confiantemente. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou. Olha, Ele se inclinou para nos ouvir. Né, dona Antônia? Que Deus bom. Que Deus poderoso. Ele se inclina para nos ouvir. Todos nós sempre esperamos por um milagre. Seja no trabalho, saúde, relacionamento, casamento, filhos. Todos nós dependemos de um milagre. Mas tudo no tempo de Deus. Se o seu milagre ainda não aconteceu, porque ainda não é o tempo de Deus. E aqui diz: tudo no tempo de Deus. E aqui vou falar uma história do homem, que ele estava na hora certa, no canto certo para o milagre acontecer. Será que nós estamos indo buscar o milagre na fonte certa?
Nós estamos buscando no canto certo. Vamos para Lucas. Vocês conhecem todas essas passagens, são muito conhecidas. Mas a palavra de Deus ela é renovada cada vez que abrimos. Lucas 18. Amém? Diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo a tropa da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de quem? De Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o 43. Então parou Jesus e mandou-lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele o Senhor: eu torne a ver. Então Jesus disse: recupere a tua vista, e a tua fé o salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Um cego que estava no canto certo e na hora certa. Aqui diz que ele estava sentado à beira do caminho. Isso aqui era de costume. Era um dia normal para ele, né? Pedindo, as pessoas dombavam, davam alguma coisa, talvez xingasse. Será que Jesus não sabia que ele estava ali? Claro que sabia. Jesus sabe todas as coisas. E aqui diz que as pessoas faziam o quê? O repreendia. Oh, meu Deus. Eu faço uma pergunta: será que de algum modo também nós não estamos afastando as pessoas de Jesus, repreendendo do nosso jeito, do nosso testemunho, da nossa comunhão? As pessoas o afastavam de Jesus. Eu sempre gosto de dizer assim: cuidado com a multidão. Aqui fala que a multidão fazia o quê? O repreendia. Irmão, cuidado com a multidão. A palavra de Deus diz que os perdidos são como areia do mar. A multidão, às vezes você está numa multidão, preste atenção, e aquela multidão vai lhe pressando e termina levando você para o canto que você não queria. Essa multidão estava afastando esse cego de ter a oportunidade do milagre. Nós somos uma pequena multidão, amém? E nós temos que trazer as pessoas, empurrando as pessoas para junto de Cristo, contando os nossos milagres, contando as nossas lutas, mas com vitória. A cura vem, eu sei que vem. Mas louvado seja Deus, porque Cristo viu aquele cego, porque ele estava ali, porque ele sabia que aquele cego estava ali, e não se importou com a multidão. E Jesus fez o quê? O chamou, glória a Deus, e o tocou. Mas o bom é que Deus é tão gostoso, Deus Jesus é tão maravilhoso, que ele pergunta: o que tu queres? E eu pergunto a vocês, igreja, o que vocês querem de Jesus? Ele sabe o que eu necessito, mas Ele quer que eu diga. E eu pergunto a vocês:
O que é que vocês não estão pedindo a Jesus? O que é que você está fazendo que a multidão está afastando e vocês não estão clamando por Jesus? Aqui fala que ele gritava cada vez mais alto. Necessitamos gritar por Jesus. Porque se você olha as redes sociais, você vê os sinais da volta de Cristo, pelas desgraças que está acontecendo. E a gente não está clamando por Jesus. Mas não devemos clamar por Jesus porque estamos passando por alguma provação. Seria egoísmo. Só podemos clamar por Jesus se você estiver no campo missionário, salvando almas. Porque se eu gritar por Jesus, porque eu estou precisando, é egoísmo. Eu tenho que pedir força a Deus para ir buscar pessoas que estão na estrada, perecendo por falta de conhecimento. Então, ele estava na hora certa. Aos olhos das pessoas, na hora errada, no canto errado, mas ele estava no canto certo. Porque ele sabia que Jesus ia estar ali. Jesus sabia que ele estava ali. Nós também devemos estar no lugar que nós temos certeza que Deus vai estar. Mas Jesus não está em todo lugar. Não. Cuidado com as suas escolhas. Deus me dá um livre-arbítrio para você, mas cuidado com as suas escolhas. Mas quando o milagre demora, a Bíblia não fala quanto tempo esse cego, eu não lembro. Mas quando o milagre demora, nós devemos fazer? Perder a fé ou perseverar? O cego, ele perseverou, clamou, não desistiu, gritou. E quando o milagre demora, vamos ver o que acontece? Lucas 8. Oito, 40, bem conhecido também. E 42. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se, pois, aos pés de quem? De Jesus, e lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morta. Aqui mais uma vez Jesus estava com uma multidão, mas mais uma vez alguém não se contou com a multidão, né, Mandalva? E foi até aos pés do Senhor, pedindo o quê? Um milagre. Um milagre. A semana passada eu estava lá no 22 e encontrei com a mãe daquele rapaz que morreu, aquele Jamie Griffin. A mãe dele lá no restaurante. O nome dele? Como? Jamie Griffin? Né? Ele era jovem lá. Chamava Griffin, né? É conhecida, aí lá de Futilândia. Filha de Fransquinha, que ela é dona desse prédio do restaurante popular aqui de Futilândia. Ela perdeu seu filho, né? Para leucemia, já botava um tempo para leucemia. E encontrei com ela, abracei, ela chorou e ela começou a reclamar de Deus, porque pediu, porque clamou e porque Deus não ouviu, e muito sentida com Deus. Eu só ouvi, era o filho dela, era a dor dela, e ela falou. E ela disse: Tonha, tudo isso eu estou dizendo para Jesus. Muito bem, você está dizendo para a pessoa certa.
O filho é seu, a dor é sua. Testemunha porque eu esperei tanto pelo milagre, mas o milagre não aconteceu. Eu digo, aconteceu. Não da forma que você queria. Mas porque no meu filho, eu digo, ouviu. Mas eu estou tão sentida com Cristo. Eu disse, tem razão. Converse com ele. E tudo que ela dizia, eu disse, você está certo, você está certo. Aí eu disse, mulher, depois eu vou conversar com você. Ela disse assim, Toinha, que bom que você entendeu. Porque tem uma minha vizinha que é da denominação e ela me chamou de louca quando eu estava dizendo isso. Eu disse, não, louca, se eu dissesse que eu estava ignorando a sua dor. A pessoa que você deve desabafar é com Cristo. Ele entende a sua dor. Deus entende a sua dor, porque ele perdeu o filho também. E ele ressuscitou. Teu filho vai também se ressuscitar naquele grande dia. Sabe, eu fico imaginando a dor desse pai, a dor dessa mãe que perdeu seu filho. Ela disse que clamava tanto a Deus em oração, como ele estava doente, que ele chegou um dia e disse assim, mãe, deixe eu morrer, eu não aguento mais. Fazia muito tempo que estava dando para leucemia. Isso. Por isso que eu mandei ela conversar com Cristo, porque ela vai entender. Ela vai entender. Ele pedia, porque não estava mais aguentando, e ela, com o nosso egoísmo, querendo que ele permanecesse sofrendo em cima da cama. Sentimento que nós, ser humano, temos, né? De perda. Mas esse homem ele também estava. Mas sabe para onde ele correu? Para a fonte verdadeira, que foi Cristo. Ele correu atrás da fonte. Não se importou com a multidão, não se importou com o que ia falar dele. Ele era, aqui fala que ele era o quê? Chefe da sinagoga, chefe da igreja. Ele buscou Cristo. Estamos nós buscando Cristo também, na hora da dor, ou estamos blasfemando contra Cristo? Se nós realmente não tivermos uma comunhão com Cristo, isso acontece comigo também. Eu blasfemar contra Cristo, porque eu não vou entender os planos de Deus. Lá em casa, se eu não tiver nenhum estudo bíblico, eu digo que tenho, porque eu tenho um aluno que é teimoso lá em casa, que chama o Silvio, meu esposo. Então eu posso. Tem estudo bíblico? Eu tenho. Quem eu digo em casa? Sabe? E agora eu comecei o estudo bíblico com o Juan, né? Porque tem mais batizado e eles não entendiam porque não tem o bíblico, vão começar a estudo bíblico. Porque assim, auxílio, né? Essa proteção dele, de tomar conta em casa, e tudo tem que ser no tempo dele. Eu digo é no tempo de Deus, ele diz assim, mas não, é no tempo de Deus. Mas só demora de estar nada. Então, é o meu aluno eternamente, para a honra e glória de Deus, é meu esposo. Teimoso chega a dói, mas obedece a Deus. Mas eu entendo, Deus também entende. Então, esse chefe da sinagoga não se importou com a multidão. E a resposta, aos olhos que ia demorar, chegou. Vamos lá? 49. 8:49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Que resposta! Não dói? Como é que eu estou clamando a Deus pelo milagre? Ele diz assim, tua filha morreu. E aí? Se chegar, vai chegar a nossa vez também. Nós estamos preparados? Será que ele desistiu? Continuando. 49, foi? Mas Jesus, ouvindo, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será o quê?
crê somente, ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que o quê? Que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pateavam. Mas ele disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E sabe o que fizeram? Ria-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados e lhe advertiram que ninguém a contasse o que havia acontecido. O milagre chegou na casa desse homem. E o milagre chegou na nossa casa. E ele disse assim: somente crê. Temos fé suficiente para quando chegar a nossa vez das perdas do ente querido, uma doença. Crê somente. Querida igreja, se nós não nos alimentarmos agora, a gente não vai resistir. Vou fazer igual a pregação de irmã Dalva, sabe? A gente não vai resistir no deserto. Porque aqui é só um ensaio, é só uma amostra grátis do que vamos passar após o deserto. Mas lembrando que Deus vai estar conosco, o Espírito Santo vai estar conosco no deserto. Tem hora que vem na minha mente que eu estou passando assim, chegando já ao deserto, mas estou nada. Pelas provações que vêm, pelas lutas que vêm, mas sempre o que vem na minha mente é crer somente. Como terminou o tratamento do meu olho, eu já continuo glorificando a Deus. Eu achava que não ia precisar, não estava enxergando, então já estava conformada só com a pequena visão que eu estou. Ela disse que eu voltasse com 3 meses, mas eu estava sentindo que algo estava errado no meu olho, né? Pelo ardor que eu sinto. É direto, ó, tem nada de direto. Mas passou. Não fui os 3 meses. E eu falando com o Diogo, eles estão indo, vá para o médico, né? Já era para ter voltado. E comecei a sentir um inchaço. Eu sinto um inchaço aqui no olho, não está em crise. E eu fui para o médico, né? Todo mundo já sabe que o médico falou que eu não recuperei a visão e preciso agora tomar medicação mais forte. Irmão, essa palavra que o médico diz, você precisa tomar a medicação mais forte, né? Cada injeção custa R$5.000, perdi um ano. Não me abalou. A minha preocupação, que é o testemunho, eu estava na recepção com ela, era o médico falar e mandava que eu não ia mais poder ler, que eu ia não mais poder participar do estudo pela manhã por causa da tela. E o milagre foi feito ali. E irmã Nelza disse: pergunte. Ela disse que eu leio um monte de perguntas assim, né? Aí eu ia dizendo isso, nada disso foi surpresa. Nada que ele falou para mim foi surpresa. Surpresa que vai ser ao contrário. Aí eu disse assim: aí faça a pergunta. Aí a irmã disse: ela tem uma pergunta a fazer. Eu disse: doutor, tem uma pergunta a fazer. Eu leio muito, assisto muita coisa pelo telefone. Aí eles não estou entendendo. A irmã disse: não, é porque ela é muito ativa na igreja, ela lê, ela tem uma pastora, vem pregando, vem lendo, e assiste televisão na tela. Isso prejudica? Ele disse: não. Irmão, o milagre para mim foi ali. Ele disse: continue lendo, pode continuar rezando. Eu digo: não, orando. Para mim o milagre foi feito ali, naquele momento. Irmão, não podemos deixar qualquer coisa impedir você da sua adoração com Deus. Porque sabe o que foi que mais me surpreendeu nas perguntas em relação ao meu problema do olho? Irmão, você entregou o seu carro?
Acredita, Angelina? Irmão, você entregou seus cargos? Não. Por quê? Você está ativo na igreja? Eu digo, sim, por quê? Irmão, a preocupação é de você morrer na fé. Não que os cargos nos fortaleçam na igreja. Não que os cargos sejam ponto de salvação, mas nos fortaleça pelo compromisso e responsabilidade que você tem. Está entendendo? Eu disse, não, irmã, que pode ser causado pela correria que você. Não, irmão, não foi causado por isso, não, irmão. Se o inimigo quer colocar isso na sua cabeça, para colocar na minha, ele está repreendido. Irmão, não podemos permitir que as adversidades do mundo façam com que você morra na fé. Deus só prova aqueles que o amam. E eu me sinto amada por Cristo. Tudo é no tempo de Deus. Não impede. Eu li a Bíblia, Deus está dando assim, muito cedo com a cara lá no Zoom. Me fortalece. Mandava, eu cheguei a pedir a Deus assim, eu estou cansada. Aí o Senhor, eu queria dormir um pouquinho mais tarde. Mas para a honra e glória de Deus, Deus não ouve a minha oração. Quando dá 5, 4h30, 4h40, eu já estou ali. Irmã, se eu tivesse deixado de permanecer fiel a Deus, no escudo da manhã, de estudar pregação, de sair pregando, eu já tinha ficado cego, eu tenho certeza. Porque o inimigo, ele já mexeu no meu casamento, mexeu no meu financeiro, mexeu na saúde da minha filha, minha filha saiu da igreja, mexe no comportamento do meu filho, mexe no comportamento do meu esposo, mexeu na minha saúde. Ele diz assim, agora ela deixa, porque eu tive problema na anemia. Aí eu era fraqueza, mas permanecia ali. Mexi na financeira, agora ela cai. Por último, não sei se é o último não, né? Agora eu mexo na visão dela, agora ela vai falar contra Deus. Para a honra e glória de Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Que Deus me dê força para eu ir para o deserto. Porque a irmã Dava disse que não vai, que já está velha, mas eu ainda sou nova. Eu quero ir para o deserto. Com olho ou sem olho, eu quero continuar sendo fiel a Deus. Continuar sendo fiel a Deus. O remédio é crer. O olho arde sim, dói sim. Mesmo eu deixando ler a Bíblia, dói e continua doendo. Mas eu quero continuar, pela honra e glória de Deus, sendo fiel a Deus. Porque esse é a cura. Esses milagres aconteceram porque eles saíram dos seus campos que estavam acomodados e buscaram Cristo. Por isso que eu digo a você, se eu estivesse em casa chorando, ai meu olho, ai minha vida, eu estou pobre, e ai meu olhinho, eu já estava certa. Quando achamos que é o fim. Aqui, esse pai teve um momento que ele pensou e mandava que era o fim. A criança está morta. É assim que o menino faz. Quando esse Toninha, você entregou os seus carros, Toninha, é porque ele está dizendo assim, é o fim. Deus diz assim, é o início. É o início. E veio a resposta de Deus. Ela vive. E Jesus está dizendo para mim e para você, crê somente. Todos nós temos luta. Todos nós temos desafio. E todos nós temos um Deus que se inclina para me ouvir e ouvir vocês. Como nós clamamos ao Senhor. E nessa noite vocês possam ter certeza que Deus ouve o seu clamor. Nesse momento vou cantar um louvor por toda a igreja. E vocês possam cantar junto comigo. Igual o cego de Jericó, clame por Cristo. Vamos cantar junto?
anunciar que Jesus irá passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouvi que por ele iria passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou as dores: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Deus sempre ouve o nosso clamor. Naquele instante, a multidão mudou o clamor. Dizia eles: ele não pode te ouvir. É o que a multidão faz. Não pode alcançar o mestre. Não adianta insistir, pois está longe. Ele não vai te ouvir. Jesus sempre nos ouve, Senhor, obrigado. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção que a ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que ele estava, pois o amor mesmo chegou, dizendo assim dois: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, diz: vai, a tua fé te curou. A tua fé te Amém? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa seja a nossa oração nessa noite. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E não deixamos que a multidão nos empurre de Cristo, Senhor, nos afaste de Cristo. E a multidão, Senhor, não venha nos levar a blasfemar contra Cristo. Jesus venha ouvir o nosso clamor, Ele sempre ouve o nosso clamor. E possamos confiar, crer somente que o milagre ainda não veio, mas vai acontecer. Se não for do jeito que está esperando, mas aconteceu. Se não for para agora, mas será para a eternidade. Oremos. Santo, Santo Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu ouve o nosso clamor, Tu ouve a nossa oração. Jesus, filho de Davi, obrigado, Senhor, porque eu sei que a cura já foi feita na nossa vida.
Deus fez na minha vida e na vida de você foi a transformação. Foi não ter tirado lá do lamaçal, ter colocado os pés na rocha que é Cristo Jesus. Não importa o que a multidão diga, é o que importa o que Jesus diz, crê somente. Oh Senhor, eu quero crer a cada dia mais. Venha nos fortalecer a cada dia. Que nossos olhos sejam para o monte de onde vem o socorro. Mas o nosso socorro não é dos montes, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe essa igreja. Abençoe cada pessoa que aqui se encontra. Abençoa também aquele culto matinal, meu Pai. Que possa continuar para a tua honra e tua glória. Que venha nos fortalecer a cada dia mais. Nos ajuda, Senhor. Chegar um dia, a gente não tem mais a palavra de Deus, mas que possa ter a palavra de Deus gravada no nosso coração e na nossa mente. Essa semana foi a minha oração. Senhor, se chegar um dia, eu perdi a visão, mas que eu possa ter a tua palavra gravada no meu coração. Isso acontece com todos nós, Senhor. Lembrando que Cristo está conosco. E nessa noite possamos ter a certeza que o teu Santo Espírito habita entre nós. Eu senti isso como eu creio. A paz que o Espírito Santo me concedeu. Obrigado, Senhor, pela resposta. Obrigado. Nos leva para os nossos lares. Com a certeza, Senhor, que tu vai nos acompanhando. E amanhã, pelas primeiras horas da manhã, possamos estar gratos novamente, agradecidos pelo milagre do despertar. Nos ajuda hoje e sempre.